A partir do capítulo de número 3, versículo de número 3, em reverência à palavra de Deus, assim como nós estamos, preciso ler hoje um texto grande aqui para que nós possamos entender algumas coisas. A partir do verso de número 3 vai dizer assim: no Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, e aproximaram-se dele em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não a todos, a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, não todos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, e não de todos, se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Pai, obrigado por tua palavra revelada a nós pelo teu Santo Espírito, que ela fale ao nosso coração, nos alertando sobre aquilo que o Senhor disse para nós, aquilo que o Senhor nos alertou no Monte das Oliveiras, aquele momento em particular com os discípulos. O Senhor não gritou às nações, o Senhor gritou aos discípulos. O Senhor disse aos discípulos tudo aquilo que iria ocorrer, e eles entenderam. Nesta noite o Senhor fala aos discípulos, o Senhor fala ao coração daqueles que querem entender a tua palavra, querem seguir os princípios do teu reino, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor é muito clara, muito aberta sobre a segunda vinda de Jesus. Nós vivemos tempo, talvez a nossa geração veja o retorno de Jesus, talvez a geração seguinte veja o retorno de Jesus. Atos 1:11, coloque aí para nós, Amanda, Atos 1:11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, como viste ir. Acha uma versão depois, deixa preparada para mim, Almeida, tá, Amanda? A minha versão diz aqui assim, ó: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes subir. Irmãos, há uma promessa de Deus para nós: Jesus vai voltar, amém? Nós cristãos precisamos crer nisso. A igreja primitiva cria tanto nisso, e nós cantamos aqui, que eles não tinham preocupações com bens, eles não tinham preocupações com a bolsa financeira de Roma, eles não tinham preocupações se a lavoura ia produzir no ano que vem, se não ia, eles não tinham preocupações com daqui a pouco, porque para eles a volta de Jesus era algo vivo, intenso, pleno dentro de cada coração. Porém, 2000 anos se passaram, ou praticamente 1940 anos se passaram, e a igreja tem
esquecido que Jesus vai voltar. Hoje pouco se fala e pouco se prega sobre o retorno de Jesus, mas naquele tempo dos apóstolos, dos discípulos que sucederam, a volta de Jesus era conversa de bate-papo, era conversa da hora do almoço, era conversa durante o caminho, porque para eles o princípio de tudo era que Jesus retornasse. E há uma pergunta para nós nesta noite, ao meu coração e ao seu coração: será que nós estamos preparados para o retorno de Jesus? Se Ele voltasse agora, nós estaríamos com Ele. Nós precisamos refletir sobre isso, porque muitas vezes nós vamos levando uma vida cristã mais ou menos, um evangelho mais ou menos, um evangelho meia boca, um evangelho prego na areia, como diz o ditado, um evangelho que se der tempo eu faço, se der tempo eu vou, se eu prefiro isso do que estar com o povo de Deus, do que estar na igreja, do que abençoar, do que contribuir. Muitas vezes nós vivemos um evangelho, hoje um evangelho que você vive e não toma lá da cá: eu venho na igreja porque eu quero ser abençoado, eu quero prosperar, então eu quero uma igreja que fala de prosperidade. Mas eu quero cura, então eu tenho que procurar uma igreja que tem cura, e nós vamos esquecendo aquilo que Jesus disse: eu vou voltar. Será que estamos realmente preparados para a volta de Jesus? Se você ouvir mensagens de Billy Graham, a maioria das mensagens de Billy Graham é falando do retorno de Jesus, e a gente muitas vezes passa tempos e tempos sem, pelo menos, pensar sobre isso. E a Bíblia, ela é muito clara quando a questão do tempo. Mateus 24, 42, vai dizer assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora em que virá o vosso Senhor. Querido, muitos homens pregaram que Jesus voltava em tal época, todos quebraram a cara. Teve uma profetisa que em 1844, pouco antes de 1844, ela profetizou que Jesus voltaria em 1844. E muitas pessoas abandonaram o emprego, abandonaram tudo, pararam de mexer com tudo, porque Jesus retornaria em 1844. E Jesus não retornou. E se tornou uma grande decepção para aquele povo daquela época. Hoje, muitos homens e mulheres querem taxar datas para Jesus voltar. Mas saiba de uma coisa: Jesus voltará de surpresa. Jesus voltará num piscar de olhos. E o que você estará fazendo quando Jesus voltar? E tem gente que se preocupa com tantas coisas pequenas. Uma vez, um amigo meu, irmão, disse assim: eu tenho que dormir de abrigo. Falei: mas por que você tem que dormir de abrigo com calor de 40 graus? Porque se Jesus voltar, eu disse para ele: mas se Jesus voltar, se você estiver tomando banho, Jesus vai falar para você assim: estou voltando, coloca a roupa. Não é isso que eu estou querendo dizer, não é essas coisas, mas ter um coração preparado e voltado para as coisas de Deus e aguardando Jesus voltar agora, neste momento, num piscar de olhos. Portanto, vigiem, vocês não sabem a hora e nem o dia. Mas, porém, Jesus nos deu alguns alertas. Ele não deixou a gente no escuro. Ele disse assim: vão acontecer coisas antes que eu venha. Eu não vou ler o versículo a versículo, o tempo não permite. Mas, neste texto de Mateus 24, algumas coisas elencadas aqui. Uma das coisas dos finais dos tempos seria uma perseguição religiosa extrema. Mateus 24, 9 vai dizer isso: nós seríamos perseguidos e serão entregues à tortura, e vos matarão e sereis odiados por todas as nações
por causa do meu nome. Meus amados irmãos, a cada dia nós vemos no Brasil e no mundo, eu não sei se você gosta de ler o contexto, eu leio bastante coisa sobre o mundo. A cada dia a perseguição ao cristianismo está mais ferrenha. Se você vai para os países da janela 1040, onde a perseguição é mais ferrenha, onde os radicais islâmicos ali apertam aquele povo, é uma coisa de maluco, vamos assim dizer. Mas em outros lugares a perseguição foi tão grande como na Europa, que as igrejas estão fechadas. As igrejas históricas fecharam as portas. Eu já citei aqui igrejas onde Moody pregou, hoje é boate. Por quê? Porque a perseguição foi chegando de maneira velada. Então a perseguição não veio de forma assintosa, mas ela veio em formas de ideologia, sucinta, leve, e quando a gente percebeu, a gente foi cedendo, e entregamos todo o nosso coração àquela situação. Estava lendo no guia-me.com, Estados Unidos em 2040, Estados Unidos, os homens que evangelizaram o Brasil, a nação que evangelizou o Brasil, praticamente, mandaram missionários para o Brasil, inclusive nós batistas, nosso seminário Ana Ollermann, né, a nosso retiro em Piraputanga, tudo mantido na época por missionários americanos. Estados Unidos em 2040 deixará de ser a maior nação cristã do mundo, porque o secularismo, a perseguição velada vai entrando no nosso coração, e nós não vamos percebendo. Então o inimigo vai colocando pessoas que legislam, pessoas que coordenam a nação, e não quero falar de política aqui não, nem tudo é política nessa vida, né? Partidário, melhor dizendo. Estou falando de ideologias que vão destruindo a igreja, e a igreja não vai percebendo. Quem percebe ainda consegue se manter, e quem não percebe entra. Se você olhar há 30 anos atrás, 40 anos atrás, um pai mandava um filho para uma faculdade, o filho 5 anos depois, 4 anos depois, 6 anos depois, se fosse medicina, chegava com o diploma, ajoelhava-se diante do pai e dizia: pai, mãe, obrigado por vocês terem me abençoado, por mandar eu para a faculdade, por ter carpido tanto quintal, para eu poder estudar, aqui na roça vocês ficaram e tal, hoje você manda os filhos para a faculdade, 6 meses depois eles voltam te odiando o que você crê, dizendo que o Deus que ele aprendeu na EBD não existe, dizendo que família é aquilo que você quer que seja e pronto, acabou, e volta odiando os pais, não é que volta revoltado. E ai do pai que vai falar alguma coisa. Isso entra nas nossas casas, esse sinal do tempo, sinais dos tempos, que nós não vamos percebendo. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Irmão, como que o povo gosta de ser enganado? Mas sabe por quê? Oséias já vai nos dizer lá, Oséias 4:6, o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. É fácil enganar pessoas que não leem, que não estudam. Aí aparecem uns malucos com um monte de coisa e você corre atrás. Falsos profetas têm se levantado, homens que usam a palavra de Deus para tantas coisas, menos pregar a palavra de Deus. Jesus disse, apareceria muitos, pessoas que acreditam em tantas coisas e usam a Bíblia como base para poder enganar. E você fala, mas pastor, como pode usar a Bíblia? O que Satanás, o que o diabo usou contra Jesus? Quem lembra? Ele usou o quê? A Bíblia. A Bíblia. Ele não usou livros, ele usou a Bíblia. Está escrito, Jesus disse, está escrito. Está escrito, porém está escrito.
Hoje as pessoas vivem um mundo sendo encantados, né? Não posso falar mais encantador de serpentes, senão dá problema, né? Mas nós somos encantados religiosamente por muitas serpentes que ocupam os púlpitos e pregam coisas destruidoras para a nossa vida. Eu já disse para vocês, cada absurdo, você pode olhar na TV, cada coisa que acontece, que eu falo, Jesus amado, que Bíblia que esse povo lê, que Bíblia que esse povo lê. Porque, meus amados irmãos, eu me converti num lugar, me converti não, né? Jesus me levou a um lugar, eu creio que esse lugar tem a sua bênção. Mas quando eu comecei a ver certas coisas, eu falei, não está batendo, porque antes de me converter, eu já li a Bíblia, eu falava, não está certo, não está, isso aqui não é dessa forma. Ainda que tivesse algumas coisas verdadeiras, havia uma mistura. Versículo 24, 4, coloca aí para nós, Amanda. Capítulo 24, 4. Porque surgirão falsos. E Jesus, não, volta o 3 então. Volta o 3, isso. Não, deixa eu ler aqui para a minha versão. É que agora tem um monte de versão aí, né? Fica difícil até para eles lá. Queridos, mas Jesus disse que haveria, 24, 4. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Veja, que enganarão a muitos. Eu quero dizer para você, o verdadeiro cristianismo nunca encherá igreja. O verdadeiro cristianismo nunca encherá a igreja. Porque o verdadeiro cristianismo é um cristianismo de confronto. Se eu pregar aqui coisas lindas para a tua vida, você vai vir. Mas se eu falar que você tem que sair do pecado, sair do erro, mudar a sua vida, você não vem mais à igreja. Eu já achei tão bonito um testemunho de uma irmã, aqui de manhã. Ela me cercou de manhã aqui, disse, pastor, tem um negócio para falar para o senhor. Olha, a primeira vez que eu vim aqui, que o senhor pregou, eu fiquei 3 domingos sem vir aqui, não gostei. Falei, olha, isso aí, a pregação é para causar isso aí mesmo. Pregação é para te confrontar, é para você pensar, será que eu quero isso para mim? E ela voltou a estar com a gente aqui faz hora, porque entendeu que aquela palavra precisava no coração dela. Jesus precisa estar vivo em nosso coração. Haveria sinais nos céus. E sinais nos céus, meus queridos? Quantos sinais a gente está vendo no céu? Teve acho que foi antes da pandemia. Vocês lembram que estava passando aqueles satélites? Aquele fiapo de satélite? Quem lembra? Aí, bastante gente. Você olhava assim, né? Querido, aquilo é um sinal no céu. Daqui a pouco, tudo que você fizer vai ser monitorado. Quem quiser descobrir onde você está, vai ser, sem contar a gente com o celular. Eu agora vou ter que começar a carregar o celular para caminhar, eu não carregava. Mas agora que eu descobri que eu tenho uma curva no coração lá, falei, se eu infartar, pelo menos dá tempo de ligar 193, né? Porque se eu ligar para a Cláudia, ela não atende, eu vou morrer. Então eu vou ligar o 93 logo, né? Vou morrer sem passar a senha do cartão, não atende celular, né? Então, queridos, mas a gente é monitorado, e tem hora que a gente mesmo se monitora, né? Você vê na internet, o cara vai lá correr os quilômetros dele lá, e você abre e está lá, a corrida dele todinha, não é? Sinais no céu. Precisamos estar atentos ao fim. Relaxamento espiritual e secularismo. O progressismo tem entrado na igreja. A palavra do Senhor, que antes era se ensina ou não, hoje pode ser, isso é mais ou menos, dá para entender.
E a palavra do Senhor ainda continua sendo sim, sim, não, não para nós, amém? Ou é ou não é. Ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. Não existe mais ou menos para Deus. Ou você está ou você não está. Só que parece que a gente fica brincando de roleta russa na nossa cabeça. Tac, vou tentar mais uma. Tac, acho que vocês sabem o que é roleta russa, né? A pessoa pôs só uma munição no revólver, né? Porque girava, né? Ali o 38 e ficava brincando com aquilo lá. Coisa de doido, né? Mas acontecia isso. Nós brincamos de roleta russa com a nossa salvação muitas vezes. Nós brincamos de roleta russa com a nossa fé. Nós brincamos de roleta russa com as tentações. Às vezes as tentações para nós é uma roleta russa, que a gente... Opa, passei nessa, vou tentar mais uma. Upa, agora quase. Só que cada vez que você faz isso, diminui uma possibilidade. E uma hora, os miolos são estourados. Meus irmãos, não há mais tempo. Você que está aqui esta noite, não há mais tempo. Não fique procrastinando. É muito sério, há uma eternidade nos esperando. Há uma eternidade nos esperando. E onde você quer viver essa eternidade, meu irmão, minha irmã? A gente se preocupa com a conta de luz, com a conta de água, e não se preocupa onde eu vou passar o resto, ou o resto, né? Eternidade não tem resto. Onde eu vou passar a eternidade? Hoje você está aqui, amanhã será. Dinheiro não aumenta nem diminui dia de vida para nós, não. Status social não muda nada. A gente vai feder, esse corpo vai feder. Eu acredito que todo mundo tinha que ver um corpo podre. Eu já tive experiência de vários. Você pegar um corpo podre, 2, 3 dias aquele cheiro impregnado no seu nariz. Você está comendo, você sente o cheiro da podridão. Não existe carniça maior do que do ser humano. É a pior carniça que existe, a do ser humano. Gruda. E a gente está tão preocupado. E a gente tem que se cuidar. Mas às vezes eu vejo as modelos na televisão, na internet, né? Estica aqui, põe aqui, incha a boca, incha a orelha. Aí normal, você pode fazer o que você quiser, pode, não tem problema nenhum. Só que eu fico pensando, e depois que deitar e o padre ou o pastor cantar, eu avisto uma terra feliz? Sabe que às vezes a gente tem que pensar nisso. Eu tenho certeza que a gente está planejando as festas do final de ano. Ai meu Deus, esse ano vem a tia Mariquinha. Ai, vem o tio João com aquele frango dele. Ai meu Deus, todo ano mesmo frango, mesmo tempero, né? Se alguém tem tio João aqui, não conheço não, tá? Falou, meu Deus, é profecia. Não, né? Se tiver algum tio João também na live, tio João, não é com você, leve o seu frango. Mas queridos, a gente se preocupa com tanta coisa. Vocês viram o acidente aqui essa semana? Um menino de 22 anos. Quantos projetos esse menino tinha? Quantos projetos? 22 anos. Cochilou, acordou na eternidade. Fechou os olhos numa soneca, pelo menos a probabilidade, né, que ele tenha dormido. Acordou em outro plano. E aí? Não fique brincando, queridos.
Não brinque não, porque a coisa é séria. Se não fosse tão séria, Deus não teria enviado o seu Filho único para morrer por nós, amém? A coisa é séria. Se não fosse Jesus, Deus não precisava ter mandado Jesus. Mas é tão grave que Ele mandou para nos livrar. Eu começo a concluir dizendo que haverá a multiplicação da iniquidade. Queridos, as coisas estão acontecendo de uma forma tão complicada, que a gente tem hora que diz assim, né, como dizia um cantor, que eu gostava muito nos anos 80, pare o mundo que eu quero descer. A iniquidade tem se multiplicado, e o pior disso é que lei não resolve. Se lei resolvesse, a Lei Maria da Penha tinha feito dos casamentos uma maravilha. Quantas mulheres estão sendo assassinadas dia após dia, com lei e sem lei? Quantas crianças estão sendo abusadas todos os dias, com lei ou sem lei? Mas a maior lei que nós podemos ter no nosso coração é a lei da palavra de Deus. Você crê nisso? É a lei da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus e sigo esta palavra, por que eu tenho que temer a lei? Eu duvido um cristão que estuda a palavra de Deus ter medo de código penal. Para que código penal para cristão? A Bíblia diz que a lei veio para quem? Os transgressores. Meu pai não sabia, meu pai acho que nem sabia que existia código penal durante a vida inteira dele. Pai, o que é código penal? Não sei, meu filho, não entendo sobre isso. Eu entendo de levantar cedo e trabalhar e sustentar os 7, essa é a minha lei. A maioria quis perguntar para o pai, para a mãe: pai, mãe, o que é ECA? Ele vai falar: ECA é uma coisa que a gente olhava e não gostava, falava ECA, né? Os nossos pais não sabiam o que era ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, também para quem não saiba, né? Porque quem segue a palavra de Deus precisa do ECA? Não. Durante 24 anos da minha vida, pouco eu li o Código Penal Militar. Li pouco, li nos cursos que eu ia fazer, tinha que ler para fazer prova, mas eu nunca fiquei lá olhando: meu Deus, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Detenção, exclusão da polícia, tal, nunca. Por quê? O que regia a minha carreira? 66 livros regiam e regem a minha carreira, a minha vida. É isso que a gente precisa. E a iniquidade tem se multiplicado porque ela não respeita leis. E a gente tem visto cada dia as coisas piorando. E quanto aos comportamentos, há alguns sinais gerais, mas eu vou pular aqui. O retorno do povo de Israel à sua pátria, desde 1948, a profecia de Jeremias, Ezequiel está se cumprindo, só cego para não ver. O povo de Israel, depois de mais quase 2000 anos, começou a retornar exatamente como Deus havia prometido. A multiplicação das ciências, Daniel 12:4 diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Irmão, você compra um celular hoje, amanhã ele está antigo. Quando a gente era criança, você tinha uma televisão, você comprava uma televisão, você ficava 20 anos com a televisão. Lá em casa nós tínhamos uma televisão Telefunken, fui buscar no fundo do baú, hein? Eu sei que tem gente que conhece aqui, não adianta disfarçar não, porque você não é tão novinho assim não, né? Telefunken. E ela ainda tinha um porém, você tinha que ligar meia hora antes, para esquentar os tubos.
aos jovens e fala, que é isso? Era outro planeta, né? Está tudo perdido, não sabe nem o que eu estou falando. Tinha uns tubão, esquentava. Então, se você assistisse aos Trapalhões, que os Trapalhões era a missa do domingo para mim, né? Missa do domingo era os Trapalhões. Aí, 6:30 da tarde, você ia lá, ligava a televisão, sabia que 7 horas ele ia... Aí a televisão do meu pai ainda era de terceiro dono, meu pai comprou. Estava no meio do programa dos Trapalhões, o que acontecia? Isso mesmo, apagava. Aí você ia lá, tum! Aí, ó. Viu, jovens? Vocês achando aí, né? Ai, meu iPhone demora 1 trissegundo para abrir, que era o outro. Né? Ó, o Júlio está ali, o que o pastor está falando? Será que, né? Pegou, Júlio? Essa cara de novinho sua aí, né? Por que a gente era magrinho? Primeiro, tinha pouca comida, ninguém tinha comida sobrando. E segundo, a geladeira dava choque. Além de ter pouco, para você comer, você tinha que pensar 5 vezes, né? Geladeira dava choque. Você chegava, tinha que ser calçado de chinela havaiana com aquele prego atravessado. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Para mudar uma tecnologia há 40 anos atrás, demorava. A gente colocava óculos na televisão para ficar colorida. Olha, que coisa mais boba do mundo. Colorida, ficava uma cor vermelha aqui, uma verde, uma vermelha ali, outra verde, colorida. E a gente achava lindo. Nossa, comprei um óculos para minha televisão. Né? Agora pensa comigo, isso década de 80, 40 anos atrás, foi ontem isso. Pensa agora, como é que está a tecnologia? A gente assistia Guerra nas Estrelas, e teve aquela série, o ataque do fantasma lá, como é que era? Ameaça Fantasma. Aparecia um holograma de um cara na reunião, quem lembra? Ah, Mateus, você assistiu no YouTube? Ah, assistiu tudo? Na Disney. Né? Parecia um holograma. Queridos, hoje aquilo lá está acontecendo e a gente achava que era coisa. Hoje está acontecendo. O Elon Musk está mandando. Agora, ó, vai lá, quer passear no espaço? Vai. Passear no espaço, vai. A ciência tem se multiplicado e a gente não tem acordado que Jesus está vindo. Sabe por que isso? Distração para nós. A gente tinha um canal. Tem gente que fala mal da Rede Globo. Mas eu penso assim. Gente, na década de 70, 80, se não fosse a Rede Globo, o que a gente tinha? A gente tem que ser grato às vezes, não é verdade? Só tinha a Globo e o SBT, depois que era TVS, 85 por aí, né? Depois tornou SBT. Hoje a gente, você liga lá, ninguém consegue. Olha, eu tenho certeza que você faz isso. Você está assistindo televisão e vendo o que o pastor Reinaldo está postando, e eu vim assistindo o videozinho, olha na televisão. Ninguém consegue mais, nós estamos distraídos, e a ciência fará com que nós nos distraiamos cada vez mais. Amanda, coloca aí para a gente concluir. Quanto aos comportamentos sociais, 2 Timóteo 3, de 1 a 4, e a gente conclui que Jesus está às portas. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos. Hoje nós vivemos a sociedade egocêntrica, a sociedade que olha para dentro para o seu umbigo
e não se preocupa para quem está morrendo ao seu lado. Eu quero dizer uma coisa aqui para as famílias, viu? Dentro de casa, estou dizendo fora não, dentro de casa, a gente não sabe o que a esposa está sofrendo, o que o marido está sofrendo, o que os filhos estão sofrendo, porque nós estamos olhando para nós. Serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais. Bom, aqui na Igreja Batista ninguém, graças a Deus, né? Isso aqui não existe, aqui todos os filhos aqui falou, vai lá lavar a louça, mãe, já lavei, né? Filho, como é que você está tirando nota boa? Né? Desobedientes aos pais. Irmãos, pensa esse próximo aqui, ingrato. Eu vou nas empresas por aí, o pessoal está naquele desânimo tremendo. Eu digo assim, qual o sentimento que você teve quando você foi contratado? Naquele dia eu invento lá uma história, né? Não, naquele dia a gente estava... Eu falei, o que causou ingratidão no seu coração? Que um ano depois você está blasfemando contra o salário, contra o patrão, contra o supervisor. Ímpios, pessoas que estão na igreja, mas têm o coração lá fora, sem afeição natural, incapazes de perdoar. Se você não perdoou alguém essa noite, não saia daqui sem fazer isso. Caluniadores. Irmão, vocês viram o que fizeram com um pastor agora ali em Batayporã? Falaram que o homem estava tendo um problema lá na igreja com alguém, foram na casa do homem, quebraram tudo, coitado do homem sem saber de nada, não era o coitado do pastor, aí a cidade toda já estava sabendo, aí o pastor tem que fazer o jornal tem que fazer uma outra matéria. Caluniadores, toma muito cuidado com o que você coloca na internet. Quando você coloca na internet uma inverdade, você está caluniando. Tome muito cuidado, pesquise se aquilo tem pelo menos fundamento. Descontrolado, isso aqui ninguém, né? Todo mundo aqui está zen? Todo mundo, ninguém aqui tem um descontrole. Essa semana você não falou para sua esposa nada, que seu marido, foi tudo, eu estou percebendo no rosto de vocês a cara de alegria, né? Semana foi assim, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os últimos tempos para a nossa vida chegou às nossas portas. Ministério de louvor, por favor. Como está o seu coração? Eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos. Pode apagar um pouco das luzes aí. Pode colocar o fundo mais alto um pouquinho. Meu amado irmão, se você veio aqui esta noite, é porque o seu coração está buscando de Deus, está buscando algo de Deus. Nós iniciamos este culto da noite falando de esperança, mas talvez nós encontramos tão desesperançosos de tudo. E é grande verdade que o mundo tem causado essa desesperança em nós. Perdemos a esperança em governos, perdemos a esperança na família, perdemos a esperança nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas nesta noite há uma esperança viva que precisa estar dentro do nosso coração, e essa esperança eu quero que você renove dentro de você. Permita que o Espírito Santo sopre no seu coração, acendendo esta brasa que ora está
apagando. Talvez as suas preocupações tenham sido tantas, e você tem esquecido do principal: Ele vai voltar. Neste momento, ore ao Senhor, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Esta noite talvez seja um momento de reencontro com o Espírito Santo. Talvez você tenha se sentido abandonado, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te abandona. Deus está com você. Pastores te abandonam, amigos te abandonam, companheiros de trabalho te abandonam, até mesmo familiares te abandonam. Mas o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo está conosco, Ele caminha conosco. Talvez você está agora no seu coração se perguntando: mas pastor, eu sou tão falho. Eu quero dizer para você que se dependêssemos de nós, você não teria pastores pregando aqui à frente, você não teria ninguém louvando ao Senhor aqui à frente, porque os mais falhos talvez estão aqui à frente, mas nós todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Tire esse peso das suas costas. Talvez você tenha errado, mas Deus pagou um alto preço na cruz por você, para que você não carregue um fardo desnecessário. Talvez você esteja com a sua família aqui hoje, mas quantos problemas vocês estão trazendo consigo? Talvez aqui esteja tudo mil maravilhas, mas e quando entrarem no carro para retornar para casa? E quando entrarem daquele muro para dentro? Jesus quer dar uma esperança viva a esta família, dizendo: tirem esse peso do coração de vocês. Eu estou com vocês, eu vou retornar. Perseverem, sejam firmes, que eu vou retornar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, como ministro do Evangelho, quero ministrar o coração dos meus irmãos. Que as bênçãos espirituais nas regiões celestes se derramem nesta noite. Que eles absorvam de Ti, Senhor, aquilo que só o Senhor tem para nós, que o mundo não pode oferecer, que governos não podem oferecer, que nem nós um para o outro podemos oferecer. Que haja esta noite um derramamento de perdão, que haja perdão, Senhor, que não haja culpa, que haja libertação de vícios, seja eles quais forem, quaisquer que sejam os problemas esta noite, Pai, dá direção, coloca a direção no coração deles, ó Deus, esperança essa viva para este tempo, fortalecendo a esperança viva para um tempo eterno, que nos espera e nos aguarda. Senhor, coloca a alegria que só Teu Espírito Santo pode dar, uma esperança viva do Teu retorno, porque Maranata, vem, Senhor Jesus, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem sobre os nossos amigos, vem sobre a nossa sociedade, vem sobre as nações, que possamos Te servir em espírito e em verdade, ainda que falhos, ó Deus, mas que jamais esqueçamos da Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus, amém.